Boa noite, meus irmãos queridos do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, Recanto da Prece. Essa noite nós vamos desenvolver um tema que vem da obra O Céu e o Inferno, da primeira parte dela, dos capítulos 8 e 9. O capítulo 8 trata dos anjos e aborda os anjos segundo a doutrina espírita, também aborda os anjos segundo a Igreja Católica. Vamos falar do capítulo 9, os demônios, que da mesma forma aborda os demônios sob o prisma do Espiritismo, sob o prisma da Igreja Católica. Então nossa palestra se chama Anjos e Demônios. E para começar, nós vamos ler um trechinho justamente do capítulo 9, que fala da origem dessa crença, em anjos e em demônios. Olha só, diz assim: a crença num poder superior é instintiva no homem. Encontramo-la sob diversas formas, em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingida, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Então vamos chamar a atenção aqui para um detalhe, que quando ele diz aqui hoje, mas se hoje, dado o grau de cultura atingido, é na época na época que essa obra foi criada, em 1865. De lá para cá, nós adquirimos ainda muito mais dotes culturais, e até hoje ainda se discute, como por muito tempo vamos discutir, os atributos desse poder, que na verdade é o poder divino. Então acredita-se a crença num poder superior e instintivo no homem. O que acontece? Lá nos primórdios da humanidade, todos os fenômenos da natureza eram atribuídos a deuses. Então existia o deus do sol, o deus da lua, o deus da tempestade, do trovão, do sol, do calor, do calor, do frio. Todos os fenômenos da natureza eram atribuídos a deuses. E à medida que a humanidade começou a desenvolver as suas primeiras atividades, também atribuiu as atividades humanas a deuses. Então tinha o deus da colheita, o deus da agricultura em geral, mas tinha o deus da pecuária, o deus da guerra, o deus dos exércitos, o deus do amor. Então em todas as atividades humanas também foram atribuídas a deuses. Mas os deuses sempre tiveram o status de serem seres inacessíveis aos homens. Então, para poder tornar esse diálogo mais possível, o homem se dirigir a Deus, pedir a Deus, é que foi criado esse intermediário que se chama anjo. Então o anjo passou a ser um intermediário entre o homem e a divindade. Então é daí que começa essa crença, que naturalmente, com o passar do tempo, com a evolução do pensamento humano, com a evolução do pensamento religioso, a figura do anjo foi se modificando. Mas a primeira crença nisso vem exatamente do fato dos deuses serem inacessíveis e dos homens sempre quererem pedir aos deuses, agradecer aos deuses, e o anjo vem nessa condição de intermediário. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Vamos abordar essa questão dos anjos segundo a Igreja Católica, que é muito mais antiga do que a nossa visão, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem, no comecinho do capítulo, um trechinho que diz assim, eu vou ler muitos poucos trechos do livro, mas é necessário para a gente se manter dentro do escopo aqui do livro Céu e Inferno. Então olha só, o item 2 do capítulo 8 diz assim para a gente, o item 2 não, o comecinho do item 2 diz assim para a gente: acreditamos, diz firmemente um concílio geral e ecumênico, ele se refere aqui ao concílio de Latrão, que só há um Deus,
verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois, como elo entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Bom, esse trecho lido, ele é parte da pastoral do Monsenhor Gusset, que Kardec tinha em altíssima conta. Nós vamos ler aqui uma observação de Kardec sobre o Monsenhor Gusset, que na verdade está no capítulo 9, só para a gente ter uma noção do quanto Kardec respeitava essa pessoa e o quanto essa pastoral do Monsenhor Gusset, ela realmente representa a última palavra da igreja naquele momento. Então diz assim, ó, as citações seguintes, está lá no capítulo 9, é uma notinha de Kardec. As citações seguintes são extraídas da pastoral de Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1865. Atentos ao mérito pessoal e à posição do autor, podemos considerá-las a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Aqui no caso é porque está no capítulo 9 que se refere aos demônios, mas a pastoral ele começa a explorar esse texto no capítulo 8, que é dos anjos, e ele coloca um trecho muito grande desse documento do Monsenhor Gusset. Então, por que isso é importante? Para a gente considerar o que ele escreve como sendo a última posição da igreja naquele momento. E ele diz aqui, então, que Deus criou as duas naturezas, corpórea e espiritual. Entenda-se por corpórea todos os seres dos reinos mineral e animal, não incluído o homem, apenas os animais irracionais, e como natureza corpórea, ele criou o mundo espiritual, que era composto pelos anjos. E o homem, ele foi a última parte da criação, o que bate com o que a ciência nos fala, né, sobre os habitantes do planeta. O homem foi o último a surgir no planeta. E ele reunia característica das duas situações, tanto da classe corpórea quanto da classe espiritual. Corpórea porque tem um corpo de carne, e espiritual porque tem uma alma, coisa que não se acreditava que os animais tinham. Os animais não têm alma. Então o homem veio reunindo características das duas criações iniciais do Pai, corpórea e espiritual. Vamos continuar aqui com a nossa conversa. Tem aqui outro trechinho, que é a continuação dessa pastoral do Monsenhor Gusset, que diz o seguinte: antes que Deus houvesse colocado na terra o homem, para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo no auge da glória? Nesse trecho a gente vê uma influência da época, porque isso aqui foi escrito no século XIX, e nessa época o mundo era dividido em reinos e impérios, e todos os reis, todos os imperadores tinham a sua corte. Então, por influência do pensamento da época, a igreja adotou essa posição. Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra, ele criou então essa corte de anjos para que pudesse adorá-lo e no auge da sua glória, quer dizer, como se Deus precisasse disso. Mas era o pensamento da época. Todo mundo dividido em cortes, porque Deus seria inferior a qualquer rei da terra. Então, por esse motivo, acreditava-se nisso. Então, vamos lembrar, nós estamos tratando dos anjos segundo a Igreja Católica. Segundo esse trecho aqui que a gente acaba de ler, que Deus criou, né, a natureza angélica, a natureza mundana e o homem como elo de ligação, a gente entende
segundo a Igreja Católica, que o homem jamais será anjo. Os anjos foram criados por Deus já puros, dispondo de todo conhecimento, de toda moral de um espírito purificado. Os anjos nunca tiveram corpo físico, eles não têm nem nunca tiveram, já foram criados espíritos perfeitos. Da mesma forma, podemos deduzir desse trecho que a gente leu, e da crença da época, que um homem jamais será anjo. Não existe essa possibilidade dele ir crescendo e chegar à condição angelical. O homem vai ser sempre homem, após a morte vai ser alma, e vai ter o seu destino, segundo a crença da igreja, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, de acordo com a forma como ele se comportou durante a vida, né? Mas vamos continuar aqui. Vamos ler mais um trechinho, jogo rápido. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm fundamental distinção entre os anjos e os homens. Ensinam-nos que os primeiros são puros espíritos, enquanto que os segundos se compõem de um corpo e de uma alma. Isso é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada da matéria, por mais vaporosa e sutil que se suponha. Ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se ao corpo de forma a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Então é de acordo com o que eu falei. Um anjo nunca teve corpo físico, um homem jamais chegará a ser anjo. Então vamos lá. Continuando. Vamos abordar agora os anjos segundo o Espiritismo. Todos os homens, todos os espíritos são criados simples e ignorantes e vão se elevando na hierarquia espiritual, na hierarquia do conhecimento, no desenvolvimento da inteligência, à medida que eles vão passando por experiências, reencarnando em cada situação. A encarnação exige conhecimentos diferentes, estudos diferentes, de forma que todos nós, todos os espíritos humanos, vão se elevando à medida que vão reencarnando. Então, em cada encarnação, a gente aprende uma parte diferente da ciência humana e da ciência divina. Então, numa encarnação, a gente conhece medicina, na outra encarnação, a gente conhece biologia, matemática, química, na outra encarnação, a gente conhece gastronomia, artes, músicas, cultura, e assim a gente vai se desenvolvendo. Da mesma forma, no campo da moral, nós vamos experimentando inúmeras situações e vamos aprendendo com os erros, aprendendo com as situações, aprendendo a amar. Uma das tarefas mais difíceis e mais importantes, que é aprendendo a amar a todos, independente do comportamento do outro, e assim nós vamos nos desenvolvendo. O Espiritismo não diz que não existem espíritos com as qualidades atribuídas aos anjos. O que o Espiritismo não aceita é que já tenha sido criado, alguns seres da criação já sejam perfeitos, enquanto que outros precisam se esforçar para adquirir essa posição. O que nos difere, cada um de nós, o que nos difere dos anjos? O que nos difere justamente é tempo, experiência, conhecimento, desenvolvimento moral, amor. É o que nos difere dos anjos. Então o Espiritismo nos ensina que a fatalidade nossa é atingir a perfeição. Nós não temos base doutrinária para nos ensinar quanto tempo isso leva. Então, em todas as pesquisas que eu fiz, em tudo que eu li, não está escrito qual é o tempo médio
que um espírito leva para ir do ponto da criação até se tornar um espírito puro, até se tornar um Cristo, passando aí pelo estágio angelical. Não sei, não se sabe, né? Não sei dizer se são milhares de anos, milhões de anos ou bilhões de anos. Milhares de anos me parece muito pouco. É de 1 milhão para cima, mas é uma opinião pessoal. Ninguém está aqui para ouvir minha opinião pessoal, não é mesmo? Vamos lá. Vamos olhar um pouco a questão agora dos demônios, segundo a igreja, porque na verdade o conceito de anjos e demônios é muito semelhante, né? Só que cada um andou num sentido, mas a base do conceito de anjos e demônios é exatamente a mesma. Tanto que Kardec, quando dividiu o capítulo 8 e o capítulo 9 em subtítulos, ele desenvolveu 3 subtítulos para cada um, e 2 deles são comuns: os anjos segundo a igreja, os demônios segundo a igreja; os anjos segundo o espiritismo, os demônios segundo o espiritismo, porque é muito semelhante os 2 conceitos. Mas vamos analisar agora então os demônios segundo a igreja. Para a gente fazer uma análise correta, nós vamos precisar voltar no tempo e entender um pouquinho da história, da evolução do pensamento humano, da evolução do pensamento religioso e como é que as coisas vão se modificando com o tempo. É muito interessante a gente fazer essa regressão. Olha só, acompanhe meu raciocínio. Quando Moisés levou o povo de Israel do Egito para a Terra Prometida, ao chegar em Israel, o povo de Israel, ao chegar à Terra Prometida, o povo de Israel se dividiu em tribos. E aqui vai uma informação, um fato que muita gente não sabe. As tribos de Israel, cada uma acreditava no seu Deus. Então, no primeiro momento, o povo de Israel não era monoteísta. Também não era politeísta, porque o politeísmo é quando o mesmo cidadão acredita em vários deuses. Então ele tem lá o deus da pecuária, o deus da agricultura, o deus sol, o deus lua. Isso é politeísmo. Monoteísmo é quando todo o povo tem absoluta convicção que existe só um Deus. No caso das tribos de Israel, cada tribo tinha seu Deus. Então, existem vários deuses, mas o meu é só esse. Eu só presto homenagem, eu só presto culto a um Deus. Mas existem outros deuses. Isso não é monoteísmo, isso é monolatria. Mas aí aconteceu um fato histórico que veio a mudar isso. Numa guerra, o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, ele arrasou as tribos de Israel. Ele venceu a guerra. E o povo de Israel, nesse momento, entendeu que isso era uma punição por eles terem vários deuses. Então, a partir desse momento, todo o povo de Israel se reuniu e elegeram um único Deus, que foi Javé, que foi Yahvé. Os historiadores acreditam que Javé era um deus tribal, era o deus de uma das tribos, ou talvez de mais de uma das tribos. Mas os outros deuses foram preteridos em favor de Javé. E aí sim, a partir daí, o povo de Israel se tornou monoteísta. Todos eles se reuniram em torno do mesmo Deus, Yahvé. Isso aconteceu lá pelos anos 500 e 600 a.C. Então, quando Cristo veio à Terra e que escolheu nascer entre o povo de Israel, naquele momento o povo de Israel era monoteísta, sim, puramente monoteísta. Então vamos lá. Eu falei da evolução do pensamento humano, né, para a gente poder ir vendo como é que as coisas vão acontecendo, como é que as coisas vão mudando. Javé era um Deus terrível, muito rigoroso. Vamos ler lá o primeiro mandamento de Moisés, para a gente ver
o motivo do temor do povo ao Deus único, a Yahvé. Vou ler o primeiro mandamento, vamos lá. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem abaixo na terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem. E uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículos 2 a 6, e é o que compõe então o primeiro mandamento. Então, Yahvé era verdadeiramente temido. Ele punia até a quarta geração daqueles que erravam, daqueles que desrespeitavam os mandamentos, que atentavam contra a moral. Assim, quando acontecia alguma desgraça numa família, imediatamente o povo buscava entre os ancestrais quem era o responsável por aquela desdita. Então, o que era desgraça numa família, qualquer? Por exemplo, o nascimento de uma criança que tivesse qualquer defeito físico grave era uma desgraça. Então, se nascesse uma criança surda, uma criança muda, uma criança que não tivesse movimento nas pernas, se morresse uma criança ainda nova, tudo era atribuído a Yahvé. Ele era o responsável e punindo até a quarta geração naquela família. Então, se acontecesse alguma coisa, já iam procurar lá nos antepassados quem era o responsável por aquela desdita. Mas aí acontece um problema. E quando acontece coisas ruins em famílias boas? Quando todos os antepassados de uma criança, por exemplo, elas foram fiéis a Deus, não havia o que se alegar contra todos os antepassados e acontecia uma desgraça naquela família. Como é que a coisa ficava? Como é que se explicava isso? Porque se não tiver uma explicação, o que acontece? A religião acaba caindo em descrédito. O que está escrito não é verdade. Então era necessário achar uma explicação para esse fato, que coisas ruins aconteciam em famílias justas. E justo aqui não é a pessoa que segue a justiça, que procede com justiça. Justo aqui é a pessoa que segue os mandamentos, que é fiel a Deus. Esses são os justos. Nesse momento histórico, surge o livro de Jó. Vamos falar um pouquinho do livro de Jó, porque senão não tem palestra que caiba todos esses assuntos. Jó era um comerciante muito rico e muito fiel às escrituras. O livro de Jó começa assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente a seu serviço. De modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Consta então que Deus está reunido com sua corte, tudo no livro de Jó. Deus está reunido com a sua corte de anjos e entre eles um anjo chamado Satanás. Veja, essa é a primeira vez que esse nome aparece na Bíblia.
Satanás, no livro de Jó. E Deus lhe pergunta: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e de passear por ela. E Deus lhe diz: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, o homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal? E Satanás então diz: sim, senhor, tem razão, Jó é um homem muito correto, mas também ele é muito rico. E com tanta riqueza é muito fácil ser fiel a Deus. Quer ver uma coisa? Tira dele toda a riqueza e você vai ver ele blasfemar contra ti. E Deus então autoriza que Satanás faça isso. Então Satanás vai lá, providencia, né, a retirada de todos os bens de Jó. E depois, em nova reunião da corte, Deus pergunta a Satanás: então, e o meu servo Jó? E aí Satanás diz: Senhor, ele não blasfemou contra ti, mas também, né, com toda a saúde que ele tem, enfim, Jó é testado severamente, tiram tudo dele. Todos os filhos morrem, todos os bens são perdidos, a saúde de Jó é totalmente destruída. E aí criou-se esse termo que a gente usa até hoje, a paciência de Jó, mas criou-se essa imagem que Satanás era um anjo que testava os homens. Com o passar do tempo, a imagem dessa entidade ainda foi muito prejudicada, né? Ele se tornou um imperador do mal, um gênio do mal. Mas surgiu nesse momento como sendo um anjo. Observa que ele tinha livre acesso a Deus e a corte dos anjos, que testava os homens, os servos fiéis a Deus. Com isso, quando acontecia uma coisa ruim, numa família legal, numa família justa, numa família boa, era Satanás testando os servos de Deus. E aí estava justificado essa lacuna que surgiu no pensamento religioso judaico daquele momento. Então, vamos lá. Ainda com relação à doutrina dos demônios. Existe uma crença geral de que 1/3 dos anjos caíram junto com Satanás, que é o considerado o chefe deles. Eu procurei na Bíblia, no Antigo Testamento, aonde que constava essa queda de 1/3 dos anjos. E não achei. Essa informação não existe na Bíblia. Aí eu fui perguntar para amigos meus, né, que são muito mais estudiosos da Bíblia do que eu, mas pessoas, na verdade, da crença evangélica, e eles me disseram o seguinte: existe sim a informação da queda de um anjo. Isso eu já tinha localizado. Queda de um anjo. Tem vários nomes. Satanás, Lúcifer, Beelzebu, enfim. Esse é um anjo caído. Você encontra isso em Isaías. Quem quiser pesquisar, está lá no capítulo 12, versículos 12 a 15. Você encontra em Ezequiel, está lá no capítulo 28, versículos 11 a 19. Mas essa história de 1/3 dos anjos não está escrita em lugar nenhum. E aí fui pesquisar ainda, né, de onde veio essa ideia. E, ao que nos foi dado descobrir, é uma interpretação tendenciosa do Apocalipse 12 de João, já no Novo Testamento. Mas tendenciosa, porque querem levar nessa direção a interpretação de Apocalipse 12. Não está escrito isso. E se a gente falar na pastoral do Monsenhor Gosset, vai ter confirmação do que eu estou falando. Quer ver? A própria igreja, vamos ler, olha aqui, ó. Foi seu chefe,
o mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Esse último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas eles desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que ato de adoração, de fé recusaram a Deus? A igreja, olha aqui, a igreja e os anais das Santas Escrituras não nolo dizem positivamente, mas certo, parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. Então, a própria pastoral lá do cardeal arcebispo de Reims nos diz que não está escrito nas Escrituras essa teoria de que um terço dos anjos caíram junto com seu chefe, Belzebu. Isso aí, na verdade, é uma coisa que é passada de missa em missa, de culto em culto, boca a boca, mas que não está escrito em lugar nenhum. E aqui existe uma contradição escandalosa, porque se Deus criou os anjos seres perfeitos, então Deus errou, porque eles não eram tão perfeitos assim. Eles se revoltaram contra Deus por ciúmes lá do relacionamento de Deus com Jesus. Que espírito puro pode vir a se revoltar contra Deus? Então é uma contradição, mas é assim que funciona, vai desse jeito mesmo, cada um acredita naquilo que foi educado, que estudou tanto, se dedicou tanto, mas fica esse ponto aqui, fica essa contradição. Se Deus criou anjos perfeitos e um terço deles se revoltou, então Deus errou na criação dos seres perfeitos. Eles não eram perfeitos. Mas vamos lá, continuando. Quem achar esse tema interessante e quiser estudar essa teoria dos anjos caídos, vai lá na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 11, dos itens 38 a 49, sob os subtítulos de Raça Adâmica e Doutrina dos Anjos Decaídos. Impressionante a propriedade com que Kardec aborda esse tema. É espetacular. Não dá para a gente falar de tudo. Eu estudei, recomendo, estudem a Gênese, capítulo 11, dos itens 38 a 49. Fala de forma que só Kardec consegue se expressar sobre essa doutrina dos anjos decaídos. Mas um fato marcante, então, dessa doutrina dos demônios, segundo a Igreja Católica, é que eles não têm remissão. São espíritos eternamente devotados ao mal. Eles jamais serão felizes, eles jamais sairão do inferno. E aí a gente vai analisar agora os demônios segundo o Espiritismo. Nós entendemos que não existem espíritos eternamente devotados ao mal. O que existe são espíritos que ainda estão numa condição imperfeitas. Existem espíritos rebeldes, existem espíritos teimosos, revoltados, que um dia, cansados de sofrer, vão acabar promovendo aí a mudança da rotina, do destino deles, né? Da palavra certa, é o caminho de redenção. Um dia eles vão se cansar de sofrer e vão começar então a seguir a sua jornada de ascensão. Mas não existem espíritos eternamente devotados ao mal. Isso não é coerente, essa ideia, com a ideia de um pai soberanamente justo e bom, que condena um filho eternamente ao inferno porque numa existência ele falhou.
Se a nossa vida é eterna, nós temos tempo demais para nos recuperarmos, para nos transformarmos e mudarmos o rumo da nossa vida. A vida não é eterna, então um pai soberanamente justo e bom não vai condenar um filho a viver eternamente no sofrimento porque ele errou numa vida de 30, 40 anos, 50 anos, 70 anos, 90 anos. Ainda mais com todo o apelo da matéria, né? Que leva muita gente mesmo a errar. Então, nas nossas instituições humanas, nós não somos assim tão cruéis. Um aluno que repete de ano tem chance de se recuperar, fazer o ano de novo e seguir em frente. Um filho que erra, o pai pode castigá-lo, mas dá a ele a oportunidade sempre da remissão. Será que nós, homens encarnados, imperfeitos como somos, seríamos melhores que Deus? Porque o que vem a ser uma existência de 60, 70 anos numa vida eterna? É muito menos do que um piscar de olhos numa vida encarnada. Então, enfim, essa teoria da condenação eterna, seja para demônios, seja para seres humanos, filhos de Deus, todos eles, é incoerente com a bondade infinita de Deus. Bom, e para terminar essa breve exposição, eu queria voltar apenas num ponto que é relativo aos anjos, que existem algumas pessoas que afirmam que Jesus é um espírito puro e que ele subiu em linha reta. O que querem dizer com isso? Subiu em linha reta. Subiu sem cometer erros. Por tudo que a gente aprende, a gente cresce aprendendo com os próprios erros, aprendendo com os erros dos outros. Então não temos base doutrinária nenhuma para afirmar uma coisa dessas. Que Jesus subiu à condição, né, de espírito puro em linha reta, sem cometer erro. Não existe base doutrinária para isso. Então eu não sou partidário da gente ficar repetindo esse tipo de coisa. Afinal de contas, não existe comprovação nenhuma disso daí, né? Então, se a gente aprende com os próprios erros, se é inteligente, aprende com os erros dos outros, e se são necessárias centenas, milhares, não sei, de encarnações para atingirmos a condição de espírito puro, me parece meio fantasioso esse negócio de que Jesus subiu em linha reta. Subiu pelos méritos, né? Por ser mais antigo que nós, já ter sido criado há mais tempo, já ter vivido muitas encarnações e atingiu a condição de espírito puro, como todos nós estamos fadados a chegar nessa mesma condição. Então, acho interessante a gente fazer essa colocação, porque não existe nenhuma evidência que tenha sido assim ou deixado de ser assim. Então, acho que quando a gente faz uma palestra espírita, não cabe muita opinião, apesar que a gente sempre comete o erro palestrante de emitir opiniões próprias. Faz parte da gente, do ser humano, mas não é correto. Ninguém ouve palestra espírita porque está interessado na opinião do palestrante, está interessado nos postulados da doutrina espírita. Então, nos postulados da doutrina espírita, não há nada que nos diga que alguém possa chegar à condição de espírito puro sem errar. Se todos somos criados simples e ignorantes, todos estamos sujeitos às mesmas falhas. Uns são mais teimosos do que outros, isso é verdade. Mas daí ao ponto de dizer que subiu em linha reta, não existe base nenhuma para a gente espalhar uma notícia desse tipo. Tá bom? Jesus é o nosso orientador, é o responsável pelo planeta e devemos tudo a ele. Menos pregar coisas que não temos nenhuma base para afirmar. Ok? Bom, meus queridos irmãos, muito boa noite. Eu espero realmente que a palestra tenha sido proveitosa de alguma forma, porque essa obra do Céu e Inferno, ela é menos estudada, né, do que o Evangelho segundo o Espiritismo, do que o Livro dos Espíritos, mas os temas são igualmente importantíssimos. É uma obra que a gente deveria estudar sempre. Muito obrigado, boa noite, fiquemos todos com Deus.